Olá, boa noite. Hoje é 2/4 de 2025, 2 de abril de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, que o Espírito Santo fará ao seu coração. Então você não pode ser internado. Você não pode ser internado se você está bem de saúde. Bem fisicamente, bem mentalmente. Como é que você vai ser internado? Se você for no hospital, Santa Casa, Doutor Estevão, qualquer outro hospital, e quiser ser internado, ninguém vai te internar. Se você está bem, você só vai ser internado se você estiver doente. Então você não pode ser internado em nenhum canto se você não estiver doente. Então, graças a Deus, eu não estou doente nem fisicamente, nem espiritualmente, nem mentalmente. E nem doente com vícios. Não tô. Nem você também tá. Não precisa você estar. Tem gente que tá usando bebida, drogas, né? Infelizmente, né? Mas não estão doentes. Não estão. Agora o que, é que a pessoa tem que fazer? Eu não vou dizer que você tem que deixar, abandonar, renunciar a tudo. Você tem que confessar Jesus e se batizar. Agora, se você renunciar a tudo, aí você está renunciando tudo para o reino de Deus. Aí é outra coisa. Mas a vontade de Deus é que a gente confesse Jesus, se batize e renuncie tudo. Aí só você só vai renunciar se você for convencido pelo Espírito Santo do pecado, da verdade e do juízo. Então entenda, você que vende suas coisas, você que tem os seus negócios, quer contar a palavra de Deus, a pessoa só vai confessar Jesus, se batizar e seguir Jesus, se o Espírito confessar, se o Espírito convencer, se a pessoa quiser. Não é obrigado não. Por isso que Jesus disse que é bem pouquinho. Então não fica com raiva de quem prega a palavra de Deus, não. A vida eterna é a salvação, não. Amém? Então Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Porque o vídeo que eu faço, a mensagem que eu faço, não impede ninguém de fazer nada. Só convence a pessoa do pecado, da verdade e do juízo. Só convence a pessoa da vida eterna, da salvação. E se a pessoa se converte, você tem que dar glória a Deus e aleluia. Entendeu? Nós que somos pecadores, ser humano. Se alguém reconheceu a palavra, confessou Jesus, se batizou e deixou de fazer alguma coisa que é pecado, você tem que dar glória a Deus. Eu, nós, os seres humanos. Entendeu? Porque Jesus se alegra nisso. Então, Mateus 4, versículo 8. Novamente, o diabo, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então eu te pergunto, o diabo tem poder? O diabo, se é Lúcifer, era um anjo de luz, o terceiro do reino do céu. Não estou falando isso aqui, não é código de facção, não. Porque Deus, Jesus e Lúcifer e o Espírito Santo. Então Deus, Jesus, o Espírito Santo e o Lúcifer. Então se o diabo é o Lúcifer, que era o anjo de luz, o quarto, do reino, do universo, do céu, da terra, de todo canto, então ele tem poder, ele tem autoridade. Mas por que, Regis, que Deus não tomou o poder dele, a autoridade dele? Porque aquilo que Deus dá a você, ele não quer tirar. Mas Regis, por que Deus ele deu esse poder ao diabo? E por que o diabo tem esse poder? E por que ele tenta a gente e quer levar nós para o inferno? Sabe por quê? Porque eu e você, nós os seres humanos, nós podemos resistir a todas as tentações, os desejos, a vontade, todas as influências do diabo. E às vezes, muitas das vezes, é o ser humano que quer fazer aquilo que é mal. Às vezes o diabo nem tá nem aí pra gente. Às vezes às vezes é a gente que quer aquilo que é mal. Às vezes é nós, que ser humano, que quer aquilo que é mal. Então sabe o que foi que o diabo fez? Levou Jesus ao pináculo do templo. Depois ele mostrou foi todo o reino do mundo.
ele tem poder. Mateus 4, versículo 8. Mas só que Deus e Jesus Cristo têm um poder muito, muito superior a eles. Então, se nós cremos na palavra e obedecer, nós vencemos o diabo, Satanás, os demônios. Mas por que nós devemos vencer o diabo, Satanás e os demônios? Porque ele não quer nossa salvação, ele não quer nosso bem. Então, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo, todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, às vezes, riquezas, às vezes, status, às vezes, muitas coisas, às vezes, é dado por o diabo. Mas, às vezes, a pessoa ter tudo isso não é bom, porque impede a salvação. Mas entenda, tem pessoas que têm muitas coisas, tem muito dinheiro, às vezes tem gente que reina, né? Porque é sucessor, é descendente de quem tem em cima da terra. Isso é normal. Mas às vezes a pessoa querer ter tudo na vida e fazendo aquilo que é contrário à vontade do Senhor não é bom. Porque a pessoa vai ter tudo aqui na terra e vai perder a vida eterna. Por isso que Deus não dá tudo a todo mundo. Porque Deus não quer lhe perder. Claro que tem pessoas que têm que é rico, que é bastante rico, que tem as suas riquezas por a inteligência, por a sabedoria, por o esforço, por o empreendimento, por a dedicação. E isso é louvável a Deus, o esforço, a dedicação, a sabedoria, empreender, a sabedoria, né? Isso não é errado não, entendeu? Se você tá aí que é rico, e se você conseguiu o que você tem, se você conseguiu lutando, trabalhando, se esforçando com a sua sabedoria, com a sabedoria que Deus lhe deu, não é errado. Agora, se você quer tudo no mundo, mas desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, não é bom. Seja status, chamado, cargos, liderança, não é bom. Não queira. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo disse. Então o diabo é que dá tudo se a pessoa se prostrar a ele. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então nós temos que servir só a Deus e adorar a Deus. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então Deus ele vai nos ajudar, se nós crermos e fizer a vontade dele.